Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Sarai. Eu me chamo Laís e vou conversar hoje com vocês sobre as causas anteriores das aflições. Quero convidá-los a revisar o Pai Nosso para que podemos iniciar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje, é um capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que traz, é um capítulo bem grande, assim, tem vários temas, vários textos nele, e eu escolhi 3 para falar: as causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições e os motivos de resignação. Eu escolhi para a capa dessa palestra essa foto com a Vitória Regia, né, uma planta, e eu achei interessante a analogia, olhando para ela, de que a gente acha que a planta é só o que está na superfície, né, só o que a gente está vendo, e fazendo a analogia como se fossem as nossas aflições, que é só o que a gente está vendo, mas que por baixo, né, mergulhado na água, tem o restante, né, da planta, que seria as causas, né, das nossas aflições, é o que a gente não consegue ver. Muitas vezes a gente fica tendencionado a preocupar só com o que a gente está vendo, né, e que, na verdade, muito pode vir do que a gente não consegue entender ainda, do que a gente não consegue ver, e, entre aspas, né, que estaria escondido. Então, para iniciar, no início do capítulo, em várias passagens, 3 passagens do Evangelho, eu escolhi para trazer aqui a segunda, que é de Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Então, diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. E eu acho interessante trazer essa passagem porque é nítido os tempos verbais, né, do presente e do futuro. Então, de que agora a gente pode estar sofrendo, né, pode estar passando fome, pode chorar agora, mas que no futuro próximo isso irá se converter, né, irá passar, né. Então, uma maneira de dizer que nada, nenhum sofrimento, né, nenhuma dor é para sempre, que ela passa, né. Então, assim, uma hora o sofrimento vai ser revertido e seremos consolados. E daí, no texto que fala sobre as causas anteriores das aflições, diz, no início, antes dessa passagem que eu trouxe escrita para a gente poder ler junto, fala sobre as tragédias, né? Porque a gente for pensar sobre as tragédias, né, do que acontece, pessoas, né, que morrem, desencarnam em tragédias, pessoas que sofrem muito e qual o motivo, né? Porque às vezes a gente conhece a pessoa e sabe que ela é uma pessoa boa, né? Ela nunca fez nenhum mal, nenhum grande mal, e por que ela tá passando por aquilo, né? A gente se questiona. Mas às vezes, por a gente não conhecer a pessoa na vida inteira dela, na encarnação atual, só por um período de tempo, pode argumentar, né, perante essas aflições que, né, antes, no passado, pode ter feito algo errado, né, que não seja algo bom.
E nesse questionamento, né, o outro ponto seria aqui o que diz das crianças, né? Assim, o que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muita pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos. Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de que a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem bem nem o mal? Então, aqui eu reflito um pouco sobre a reencarnação, né? Então, assim, as pessoas que passaram por muitas dificuldades, sofreram tragédias, aos nossos olhos, elas podem ter feito algo na vida presente mesmo, né? Na vida atual. E não levamos em consideração, às vezes, as vidas anteriores, né? Então, e pode não acreditar, né? Algumas pessoas não acreditam na reencarnação, mas então, o que dizer, né, dessas crianças que, se a gente acredita que, se acreditássemos, na verdade, né, que a alma e o corpo é criado no mesmo momento, né, qual o motivo? Porque um Deus bom e justo escolheria, se ele vê todos nós como iguais, né, nos ama igualmente, porque ele escolhe alguns para sofrer e outros não, né, para viver sua vida tranquilamente. Então, nos faz refletir, né, e aí traz no texto, no Evangelho, que em virtude do axioma, que é uma verdade inquestionável, que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, né? Então, todo efeito é consequência de algo, de uma causa. Já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, pertencer a uma existência precedente. Então, às vezes ficamos com o olhar muito fixado na vida atual, nos questionamos essas aflições que passamos, né, que outras pessoas passam, e nos esquecemos que viemos nesse mundo com uma carga, né, com uma bagagem de muitas outras vidas anteriores. E aí, continua, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Aqui é interessante porque a gente acha que nessa vida presente, né, que nessa vida atual, nós estamos pagando todas as dívidas, né, que principalmente quando se sofre muito, né, que está pagando todas as dívidas, tudo de errado que a gente já fez. Mas na verdade, quando se faz o plano reencarnatório, se escolhe uma coisa a ser trabalhada, poucas coisas, não são todas as dívidas que viemos pagar em uma só vida, né? Então, aquilo é dividido em várias reencarnações, aquela falta. Porque senão, a chance de errarmos, né, de novamente sucumbirmos é muito grande. Então, a misericórdia divina atua e também sabendo que o peso que terá aquilo, né, para nós, nós conseguiremos passar por aquilo, conseguiremos, né, ter uma vitória sobre aquela prova. E, na verdade, Deus sabe disso, sabe que poderíamos sucumbir, então, o que nós passamos não é nada mais do que a gente conseguiria passar, né? Então, todo o peso, né? Deus não dá uma cruz
mais pesada do que a gente consegue carregar. É isso. A gente só passa por aflições, por sofrimento, por dor, tudo aquilo que a gente consegue. E Ele também Deus dá os recursos para que consigamos fazer isso. E continuar. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea. E se ele não quer, e se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã, porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, a sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, né? Não é à toa. E se é uma aflição, se é um momento de dificuldade, ele tem um motivo, né? Então, e muito provavelmente é por uma falha nossa do passado. Então, devemos, tem duas maneiras, né? Nós podemos aceitar ou nos revoltarmos com aquela dificuldade, né? Com o processo. Então, assim, eu achei bonita essa frase: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, a gente aceita que erramos, né? E ainda pede perdão ao Senhor, né? Por todo o amor que Ele nos dá, toda a misericórdia, né? Toda a justiça que Ele encarrega na gente, né? E dá a oportunidade de nos redimirmos de todas as nossas faltas. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, eu vejo muitas pessoas dizerem que incontentes, né, com o momento da humanidade, com o planeta Terra, que estamos passando agora, né? A Terra está passando, né, momento de transição, de provas e expiações para mundo de regeneração. E só habitam a Terra as pessoas que estão em sintonia com esse mundo, né? Também tem as categorias de mundos, né? Podemos falar isso numa próxima palestra. Mas tem mundos mais evoluídos e mundos inferiores à Terra. Então, cada um reencarna no planeta em que tem mais sintonia, que é mais semelhante com a nossa sintonia. Então, tudo que estamos passando, que vemos e que, claro, muitas vezes os seres estão em várias categorias de evolução, né? Não estão todo mundo na mesma evolução, na mesma consciência, né? Algumas pessoas ainda precisam evoluir mais, né? Outras ainda estão no caminho do despertar. Então, tudo que acontece, estamos aqui, é porque devemos estar aqui, porque a Terra é o planeta ideal para nós, ainda, por enquanto, né? Então, a gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio nessa situação, né? Poderíamos estar aquilo que está acontecendo nos desagrada, então vamos nos melhorar para, quem sabe, conseguir ir num planeta mais evoluído, né? E aí, podemos enxergar que não estamos tão evoluídos contra os outros planetas, mas também não estamos tão... existem planetas mais inferiores, né, de evolução do que a Terra. E no item 8, fala assim, que as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor.
E eu acredito que a maioria de nós somos espíritos arrependidos, né? A gente vê nos livros de André Luiz muitas histórias, né, de que a pessoa desencarnou, ela vai pro plano espiritual, ela chega no plano espiritual, né? O André Luiz mesmo, né, em Nosso Lar, ele consegue enxergar tudo aquilo que ele errou na vida passada e ele tenta se redimir daquilo, né? Aprender a estudar, a ver como realmente é. E é o que acontece com a maioria de nós, né? Conseguimos ser resgatados, socorridos depois do desencarne. Vamos para uma colônia, podemos ir para uma colônia e lá aprender, estudar, trabalhar. Mas chega um momento que a gente precisa, a gente deseja, na verdade, reencarnar para poder colocar em prática aquilo que a gente aprendeu lá no plano espiritual. E aí a gente pede para poder exercitar, né? E proceder melhor. Só que a gente esquece, tem um véu do esquecimento e aí a gente combina, né, que vai fazer tudo certo, chega que a gente esquece de tudo que a gente esquece, assim, né, momentaneamente, por merecimento até, porque se a gente lembrasse de tudo que a gente já fez, todas as outras vidas, ficaria um pouco mais difícil, mas acaba que a gente não consegue entender, né? A gente muitas vezes pergunta, né, pela menor dificuldade, a gente fala assim, se questiona, por que eu? Né? Questiona Deus até. Por que eu, meu Deus? Sendo que a causa de tudo isso que a gente passa, tudo que a gente passa, a causa somos nós mesmos. Ele continua assim, esse é o caso daquele que, tendo feito mal a sua tarefa, né, dos arrependidos, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros, e não o condena de forma irremediável, na primeira falta cometida. Né? Então, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de reparar nossos erros. Né? Então, a gente esquece, como eu falei, das nossas encarnações passadas, quando estamos encarnados, e é por um motivo. É a bondade de Deus nos faz esquecer, porque se hoje a gente aprende que tal coisa, que o orgulho é errado, né, que matar é errado, retirar a vida de outro ser é errado, em outras vidas, às vezes, a gente não pode não ter tido essa consciência, né? Então, que bom que a gente não lembra, mas que a gente tem que passar pelas provas para poder pagar todas as dívidas, todos os erros que cometemos. E aí, no item 9, diz assim, a expiação sempre deve ser, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Porém, provas ou expiações, na verdade, são sinais de uma inferioridade relativa, visto que o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O que eu entendo por essa parte é que a expiação seria algo como se fosse o pagamento de uma dívida mesmo, né? Então, se cometemos algo, temos que pagar por aquela falta, né? E a prova seria como as provas assim, escolares, que para provar que a gente aprendeu, né? É um teste. Então, além de passar pelas expiações, tem as provas também, né? Do dia a dia. E que esse, como diz aqui, é um sinal de inferioridade relativa. É que se a gente ainda tem que provar algo, tem que passar por algo para provar que aprendemos, é porque ainda não somos perfeitos, né? Então, e isso é natural, é normal da evolução de todos os seres. No item 10 diz, os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenha cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes, né? Que é aqueles mais evoluídos que a Terra, né? É nas suas diversas existências corporais
que os espíritos se libertam pouco a pouco das suas imperfeições, né? Então, se nos questionarmos por que tantas e tantas vezes reencarnar, é um processo de cura, porque se cometemos algo, fica armazenado aquela energia, né? Aquilo que cometemos fica no nosso histórico, né? Vamos dizer assim, fica em nós. E a reencarnação serve para purificar isso, né? Então, assim, eliminar as imperfeições. Então, eu vejo isso como um processo de cura. Estamos aqui para nos curarmos. E que isso, claro, que temos a ajuda dos espíritos, a ajuda da equipe espiritual, sempre, né, nos auxiliando, mas que depende de nós, né? Muito, depende muito, a parcela grande depende de nós. Né? Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a espiar e se alegrar por ser curado em breve. Né? É uma dificuldade, ainda não estamos não posso generalizar, claro, mas é muito difícil a gente ver pessoas que se alegram, né, por estar passando por uma dificuldade, ou que enxergam aquilo como uma necessidade, né, uma necessidade, o sofrimento, uma necessidade para essa purificação, né. Então, ainda não estamos na evolução para entender essa frase como algo normal. A gente ainda se espanta, assim, nossa, mas eu vou ficar feliz, né, por sofrer. Não, na verdade é ficar feliz por ter a oportunidade de estar sanando, né, vamos dizer, pagando as dívidas, consertando os erros, as falhas do passado. E aí diz assim, depende dele, pela sua resignação, né, dele, nossa, pela nossa aceitação, tornar esse sofrimento proveitoso. Não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar, né? Então, assim, se não fosse esse momento, essa reencarnação presente, atual, se não fosse ela, a gente teria que começar de novo, se não aproveitarmos o que temos que aprender nessa encarnação agora, vai ter que ser aprendido em outra reencarnação. Então, aqui, que depende de nós, tornarmos todas essas aflições, né, que temos que passamos todos os dias, algo proveitoso. Aprendermos, né, com elas. E aí, também, agora, essa outra parte do mesmo capítulo, que agora as causas atuais das aflições, né, tudo tem, né, dentro do mesmo assunto, mas eu peguei partes de que a gente, para conseguir entender, né, o motivo, né, o porquê das aflições. E daí no item 4 das causas atuais das aflições diz assim, que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nessa situação. Então, antes falando nas causas anteriores das aflições, seria algo cometido, né, que nós estamos agora consertando em outras vidas, né? E aqui já mostra uma consciência do agora, né, da vida atual. E porque a gente pode, né, claro, pagar, sanar dívidas, né, de outras vidas, mas também da atual, né, porque a gente está colhendo e está plantando a todo momento. E aqui a gente tem que parar e pensar, né, trazer para, como assim, interrogar a própria consciência, como está falando. Isso que eu estou passando tem algo a ver com o que eu fiz no meu passado, né? No meu passado da vida atual, né? Mais recente. Alguma coisa que eu fiz para alguém ou que eu não fiz, deixei de fazer. Então, e aqui também mostra, né? As causas anteriores e as causas atuais têm a ver com a gente. Nós somos, vamos dizer assim,
o centro de tudo que acontece com a gente. E aí, diz aqui, a quem, portanto, um questionamento, a quem, portanto, devem todas as aflições, senão a si mesmo, né? Então, se não é nós mesmos os culpados, né, de tudo que acontece com a gente. E como diz aqui no texto, o homem é assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, e essa parte eu gostei muito, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando em verdade a sua má estrela está na sua negligência, né? Na falta de cuidado com os outros, com nós mesmos, né? Com o planeta. Então, com as leis da natureza, né? A lei do progresso. Então, essa falta de cuidado é que causa os infortúnios, né? Que acontece conosco mesmo. E que a gente gosta ou é tendencionado, na verdade, não é uma coisa assim que às vezes fazemos até sem querer, não é uma coisa consciente de querer achar um culpado, né? Que não seja a gente, achar uma outra pessoa, né? Ou colocar a culpa em alguém. A gente tem a tendência de fazer isso. E que quando aceitarmos e tivermos consciência de que somos nós que depende de nós, e a causa somos nós também, ficará mais fácil passar por essas aflições, né? Então vai ser mais consciente, né? Eu tô passando isso e por X aflição, né? Por um momento qualquer, que é muito variado, né? Cada um sabe do seu sofrimento, das suas aflições, né? E é muito variado isso. Então, depois que entendermos de que é para o nosso bem, mesmo que nós não gostamos daquilo que estamos sentindo, que estamos passando, é para o nosso bem, é para a cura, é para um processo que faz parte do processo de evolução. E aqui traz assim, os males dessa natureza, né, dos infortúnios que a gente passa no dia a dia, na nossa vida, certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem evitará os males quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. E aqui eu acho muito interessante porque às vezes numa encarnação você trabalha mais o aspecto moral, em outra o aspecto intelectual. Isso mas esses dois aspectos eles têm que caminhar juntos, né, assim, em paralelo. Um não pode estar mais para frente, vamos dizer assim, mais evoluído do que o outro, porque isso também causa um desequilíbrio, né? Então, por isso tanto quanto tem que ser os dois, né? Primeiro o moral, mas também o intelectual, para entendermos tudo isso que nos acontece, porque quando tem o despertar da consciência e a gente aceita as verdades de Deus, a verdade que Jesus veio nos trazer, mais facilmente. E esse processo de sofrimento, né, das aflições, na verdade, nem na verdade um sofrimento, o que acontece é que a gente tem a consciência de que merecemos aquilo e agradecemos ainda a Deus por aquilo. Então, assim, é um processo que vai acontecer. E temos que trabalhar, claro, temos que olhar para isso, mas que a lei do progresso vai fazer com que consigamos observar tudo isso dessa maneira. E acho muito interessante, né, a questão do paralelo, o aspecto moral e do intelectual, que muitas vezes a gente conhece pessoas que são altamente evoluídas moralmente e outras intelectualmente, né, mas junto, né, sendo junto os dois, quando tem uma pessoa, né, um ser, tem os dois aspectos muito evoluídos, facilita para ela mesma a caminhada. E agora o item 5. E aí diz assim: da mesma forma que para o trabalhador
o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então aqui, né, tá falando que se nessa vida a gente falhou, né, numa próxima, né, depois o sol vai renascer, né, numa outra reencarnação e podemos trabalhar, né, e ter boas resoluções sobre essas experiências do passado. Mas trazer ainda para um ponto assim mais específico, mais para o presente, né, e que essa analogia aqui, ó, a noite todo dia termina e começa, né, então o sol nasce todos os dias. E podemos usar, quando o dia começa, essa nova oportunidade, né? Porque a gente pensa assim, hoje eu já reclamei, hoje eu já reclamei várias vezes, já só na parte da manhã. Aí, então, como é que faz, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Porque aí Deus nos dá uma nova oportunidade, um outro dia para tentar começar melhor. Então, e que bom, temos que agradecer isso também, porque é pontual muitas vezes, mas que conseguimos no outro dia ser melhor. Às vezes a nossa dificuldade está naquele momento e que vamos melhorar no instante seguinte, mas que lindo, né? A oportunidade de um novo dia, de tentar de novo, de várias e várias vezes, até o infinito. Deus nos dá a oportunidade disso, nos dá a bondade, né? E aí, agora já nos motivos de resignação, né? Que é uma outra parte também do capítulo 5. E começa assim, né? O bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Como entendemos isso, é como se fosse quer dizer, lá no início, né, do capítulo, aquela passagem de Lucas que quer dizer isso, né? Que agora a gente está sofrendo, mas que vão ser consolados no futuro próximo e que depende da gente tirar proveito desse momento de sofrimento que cada um passa. E aí tem a explicação. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, né? Falando de novo, porque vossas dores nesse mundo são a dívida das vossas faltas passadas, né? Então temos que entender isso com clareza, que é por nossa causa, né? Estamos pagando, colhendo o que plantamos. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, né? Então, aceitação e para entender, quando a gente entende, eu acho que fica mais fácil aceitar, né? Então, por isso eu resolvi fazer essa palestra. E então, assim, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, então, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura tranquilidade no futuro. Então temos o mérito, né, a possibilidade de fazer esse resgate agora das coisas que fizemos, e que com certeza não são poucas. Que bom, né, agradecer a Deus por termos essa oportunidade e não passar por essa encarnação sem olhar para nenhum aspecto disso, né? Então, assim, só reclamar, só achar ruim das coisas que acontecem, que para nós é um sofrimento, é uma aflição, mas que é necessária, né? E que se olhar, como disse, um ponto específico, fica muito difícil mesmo, né, da gente aceitar, né, por que é comigo que isso está acontecendo. Às vezes o que acontece com a gente, acontece com várias pessoas, e não tem um motivo específico por isso acontecer. A única coisa é porque o único motivo é o que já fizemos, né, e que a gente ainda tem o mérito de esquecer quando reencarna. E aqui eu acho interessante
no item 13, porque fala assim: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Né? Então, diz isso, mais isso depende da gente. Né? Quanto mais longa lhe parece a duração do sofrimento, mais sofre. Né? Então, quanto mais a gente fica remoendo aquilo, fica observando aquilo como uma tragédia e fica se lamentando, maior vai ser o sofrimento, né? Mais importância a gente vai dar para aquilo e maior vai ser o sofrimento, porque toda a nossa atenção, toda a nossa energia vai ser gasta com aquilo. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. Então, se olharmos a vida, a reencarnação, né, nossa, atual agora, como um ponto no infinito, pela eternidade, é mínimo, é só um ponto mesmo, passa muito rápido, né, se for ver uma encarnação, uma vida inteira perante a eternidade é muito pouco, né? Então, imagina um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de pagamento de dívidas, né? A gente esquece que é para sempre, a gente esquece que temos toda a eternidade, que um dia vamos ser plenos e felizes e que estamos no caminho. Muitas vezes esquecemos disso. Então, essa passagem nos faz lembrar de que é um ponto no infinito. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E que, em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Então, as dores nos fazem avançar, nos fazem entender e temos que aprender com as dores, com as aflições, para poder nos encorajar, né? Nos sustentar, porque quando nós aprendemos, nós vamos progredir, com certeza. E vamos, claro, tá passando por outras provas, outras expiações, para pagarmos outros erros nossos, outras falhas, mas que aquela já vai estar resolvida, né? Então, assim, essa que a gente está passando agora, a gente ainda está resolvendo ela agora que está passando, nesse momento presente. E aí termina, diz assim: para aquele que, ao contrário, nada vê além da vida corporal, né? Só vê essa vida, a vida atual que estamos vivendo, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrestres, levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e a atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que venha a passar. Então, aqui, quando a gente só fica preocupado com acha, né, que só o aqui e o agora, né, esquece de toda a eternidade que temos pela frente, pesa mais, né? Então, o que estamos passando pesa muito mais. E aqui, que fala, se a gente voltar o olhar para o lado espiritual, as coisas da Terra, né, que teria muito peso se olhada do ponto de vista terrestre, né, só da vida corporal, fica mais leve, né? Então, eu diminui a importância dessas coisas do dia a dia, né? Então, e olhando para nós, sobre o que nós temos que melhorar, o que nós temos que passar, também diminui a percepção do outro, né? Que o outro está melhor do que eu. E por que, né? Não entende, questiona por que o outro está melhor. E porque ele, às vezes, já passou pelo processo, já, né, quitou mais alguma dívida e é por merecimento.
tudo que nós recebemos é por merecimento. Então, às vezes, o outro merece um pouco mais do que eu. E tudo bem, eu vou trabalhar para poder receber também aquele benefício que eu vejo como importante, né? Se for do nosso mérito, chegará até nós. E para terminar, também, né, nos motivos de resignação, né, os motivos de aceitação, ele termina assim: dessa forma, o homem ganha uma calma e uma resignação, uma aceitação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto que pela inveja, o ciúme e a ambição, ele se submete voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. E aqui essa parte do texto eu gostei porque trouxe, né, para mostrar para vocês, porque ele se submete voluntariamente à tortura. Então, assim, nós, além, né, já falamos aqui das causas anteriores, das causas atuais, e que somos nós mesmos, né, os culpados, né, por isso. Nós somos o motivo, o que fizemos é o motivo, e o que fazemos agora também na vida atual. Mas isso também, esse olhar traz a calma e a resignação, que é útil até para o corpo e para a alma também. Mas que quando não é observado dessa maneira, nós mesmos nos torturamos. E quando fala que aumenta as misérias e as angústias da curta existência. Então, esse é um olhar totalmente material, totalmente na existência atual, né? Então, temos que fazer as coisas, aceitar as ocasiões, pensando no todo, né? Pensando na eternidade, como falou aqui mesmo. E não podemos esquecer o motivo principal disso tudo, de tudo que nos acontece, é um processo de cura. Né? Então, estamos todos num processo de cura. Né? Todos estamos aqui na Terra, né? no mundo ainda de provas e expiações para a regeneração, né? Nesse momento de transição, e que todos temos algo a pagar, temos algum erro cometido para ser reparado nessa vida, e todos estamos no processo de cura. Né? Então, ter piedade com nós mesmos, com os outros, a piedade e a misericórdia que Deus tem amplamente com todos nós, que tenhamos um pouco com o próximo e com nós mesmos. E porque o processo da evolução, ele acontece. Ele acontece e temos que tentar cada vez mais evoluir. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Agradecer mais uma vez essa oportunidade por vocês terem assistido. E para finalizar, gostaria de convidá-los, né, a fazer mais uma vez a oração de encerramento. Vou fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, com a graça de Deus. Desejo a todos vocês muita luz e muita paz. Muito obrigada. Até mais.